Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídias de Educação do Amazonas e ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou estar com vocês juntinho nesta aula de número 11, cujo objeto de conhecimento, movimentos sociais na Amazônia. Qual o detalhamento deste objeto? Estudo das formas de organização, reivindicações e estratégias de luta dos movimentos sociais amazônicos, com destaque para as pautas relacionadas à defesa dos direitos territoriais, preservação ambiental, justiça social, proteção das populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas. Análises das relações entre movimentos sociais, Estado e políticas públicas na região. Vamos iniciar a nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula sobre movimentos sociais. Epa, que isso? São pessoas aqui entrando? Olha aí, justiça, nossa voz, contra a censura. É isso mesmo. Gente, eles estão aqui em movimento. E cada um está dizendo, olha, pelo Brasil, muito bem. Isso aqui são movimentos, mas não qualquer movimento. Em sociologia, essas pessoas circulando, cada uma reivindicando, solicitando uma situação, um problema a ser resolvido, são movimentos sociais. E as características dos movimentos sociais brasileiros variam muito. Vocês viram aí que nas nossas plaquinhas de reivindicação haviam motivos diferentes. Por isso, eles devem ser estudados sob uma perspectiva ampla. Algumas rebeliões não chegaram a acontecer. Já houveram aí algumas, aliás, muitas, na nossa história, mas algumas, como já disse, não chegaram a acontecer, limitando-se apenas à fase conspiratória. Em certos casos, houve pouca participação das classes populares. É importante que o povo participe aqui, como essas pessoas que passaram aqui, com essas plaquinhas reivindicando. Já em outros casos, outros movimentos, ele foi impulsionado não por razões de ordem política ou econômica, mas sim religiosa. Ou seja, há aí uma variedade e uma gama de movimentos que mudam no Brasil, na Amazônia e que durante a história aconteceram. Por exemplo, durante o Império, primeiro reinado, regência, segundo reinado, lá no final do século XIX, 1889, por exemplo, os principais movimentos foram os seguintes. Vamos lá. As características mais importantes destas rebeliões neste período, que é o período provincial, foi a ampla participação popular, principalmente das camadas sociais mais humildes, quase sempre manipuladas pelas classes ricas na defesa de seus interesses diante da condução do governo imperial pelas regências. Então, vamos começar aqui o nosso exemplo desses movimentos aqui, que estão aqui neste momento, nesta aula, muito bem, mas vamos voltar um pouquinho na história para falar dos movimentos sociais especificamente aqui, na nossa região, que é a Amazônia. Na Amazônia, lá no período regencial. Como já dissemos, as rebeliões provinciais foram movimentos de revolta contra o governo central do Império e o regime monárquico em vigor. Naquela época, era uma monarquia, era um rei que mandava. E como exemplo de movimentos sociais aqui na nossa região, nós vamos trazer para vocês a cabanagem. A cabanagem ocorreu entre 1835 e 1840. Foi uma rebelião que tem
teve, na verdade, um fim sangrento lá no período regencial. Ela aconteceu, na época, era o Grão-Pará, que atualmente engloba aí os estados do Amazonas e do Pará, isso na atualidade. Mas lá naquela época, 34, 35, era somente um estado, o estado do Grão-Pará. E a cabanagem foi uma grande, mas grande rebelião popular que eclodiu na província do Grão-Pará no ano de 1835. Ela foi assim denominada porque dela participou a população pobre que viviam em cabanas à beira dos rios e que essas pessoas que moravam em cabanas na beira dos rios eram chamadas de cabanos. Essa população era composta por quem, gente? Por negros, mestiços e indígenas, que se dedicavam às atividades de extração de produtos da floresta. Eles viviam da floresta à beira dos rios e eram chamados de cabanos, e que se revoltaram diante da situação de miséria a qual estavam submetidos. Foi aí que eles se revoltaram e teve esse movimento que foi denominado de cabanagem. Mas os movimentos sociais, eles continuam na Amazônia durante outros períodos. Nós falamos primeiramente do período regencial, mas o tempo passou e aconteceram também na ditadura civil-militar. Isso foi na época de grandes projetos que até hoje, na atualidade, ainda existem, outros não. E durante esse período, que é a ditadura civil-militar, mudanças foram provocadas na Amazônia pela intervenção do mundo capitalista. Vejam aí que já é o sistema que impõe, digamos assim, o seu modelo de produção econômica numa região no qual aqui nós estamos, que é a Amazônia. Mais especificamente, estamos falando dos ciclos econômicos que envolveram e, por outro lado, moldaram a região. Porque esses ciclos econômicos, ao acontecerem aqui, também foram mudando, digamos assim, as características da nossa região. Por exemplo, a aferição macroindustrial e econômica da formação socio-amazônica, passando de um caráter colonial e predatório de suas explorações, das expressões culturais e identitárias de suas populações urbanas, rurais, tradicionais e indígenas, processo migracional, heterogeneidade de seus atores sociais e, mais recentemente, as estratégias utilizadas por essas organizações e movimentos sociais visando o enfrentamento a grandes projetos infraestruturais em curso aqui na Amazônia. E o primeiro desses grandes projetos que nós podemos citar para vocês, de acordo com a história, foi quando começou o grande ciclo da borracha. Isso mesmo, os ciclos, né, que não foram, ou que não foi só um ciclo, os ciclos da borracha fizeram com que a Amazônia se modificasse profundamente. As pessoas vieram para cá, processos migratórios aconteceram, novas demandas industriais internacionais foram impostas para que a produção dessa borracha aqui da Amazônia acontecesse, porque a economia do látex quebrou o isolamento e buscou integrar a região, olha só, ao mercado internacional. A Amazônia começou a ter um grande significado econômico a partir do primeiro ciclo da borracha, por conta do látex, né? Então, esse produto fez com que a Amazônia se despontasse aos olhos do mercado internacional. E, a partir dela, também houve a maior transformação de toda a sua história. A mudança do perfil populacional provocado pelas inúmeras levas de migrantes.
Isso mesmo, vários migrantes, várias pessoas, não somente do Brasil, mas de outros lugares do mundo, vieram para a Amazônia nos períodos dos ciclos da borracha. Isso fez com que, digamos assim, a cara da Amazônia, das pessoas que aqui viviam, também mudasse. E isso realmente foi um grande marco para a transformação da população da Amazônia. É claro que isto vai trazer também alguns conflitos, algumas reivindicações, que são justamente o que nós estamos falando como tema da nossa aula, os movimentos sociais na Amazônia. Vamos usar como base para continuarmos aqui o nosso diálogo acerca dos movimentos sociais na Amazônia, a tese que apresenta a presença de agentes governamentais e suas políticas a partir dos anos de 1960. Falamos do ciclo da borracha, anteriormente falamos do período regencial e agora vamos entrar na segunda metade do século XX, que é a partir do ano de 1960, em uma relação direta com o aparecimento de diversos grupos e movimentos sociais organizados e resgata elementos políticos, econômicos e sociais empreendidos na Amazônia. Então, essa tese, né, da Maria Helena Gon, que nós vamos aqui ter como base, vai servir para guiar o nosso diálogo e o nosso entendimento dos movimentos sociais na Amazônia a partir de um determinado momento, que é a ditadura civil-militar, aos grandes projetos da atualidade. No início dos anos de 1960, o governo brasileiro, pensa na Amazônia como um espaço de grande potencial estratégico. O governo central do Brasil pensa assim: a Amazônia ela tem que ser integrada à economia nacional, mais uma vez à economia mundial. Então, ela tem um grande potencial para ser trabalhado, para ser explorado. É isso que se chama grande potencial estratégico. E o primeiro passo que foi dado para que isso acontecesse era integrar a região ao restante do país. Isso mesmo, porque naquele momento, naquela época, lá em 1960, a Amazônia era um lugar distante do Brasil. Não se olhava muito. Depois do ciclo da borracha, parece assim que, historicamente, a Amazônia ficou esquecida. E o Brasil, digamos assim, as outras regiões brasileiras, que não o norte, não conhecia muito bem a Amazônia. Mas o governo central acreditava que, e acredita, né, que a Amazônia tem um grande potencial econômico. E o primeiro passo para isso, para esse reconhecimento da Amazônia, foi integrá-la ao restante do país. Desta forma, se entende que, a partir daí, começam também os movimentos sociais aqui na Amazônia. Mas teve um segundo passo. O segundo foi ocupá-la de forma ampla e sistemática. E, por fim, olha só, extrair suas riquezas minerais, né, mais eficientemente e possível, de maneira eficiente e possível. É muito importante ter isso claro. Uma grande e vasta região, uma grande quantidade de terra tinha que ser explorada para ser integrada ao restante do país. Então, tinha que se extrair, né, o que ela tinha de riqueza de maneira mais eficiente possível. E vejam bem que tem um ponto aí interessante, que a tese ao qual nós nos debruçamos para apresentar para vocês, ela diz o seguinte, que naquela época o conceito de propriedade privada era abstrato aqui na Amazônia e também era muito distante na região. Lá, naquela época, a terra parecia que não tinha dono. Então, é um conceito fundamental
do capitalismo à propriedade privada. E por conta dessa distorção de entendimento entre este conceito, principalmente, ocorreram questões como a construção de grandes hidrelétricas e as suas populações que foram afetadas, sobretudo os povos indígenas, o crescimento da grilagem de terra, que tem em consequência a distribuição assimétrica feita pelo governo federal, ou seja, foi distribuído, mas não foi distribuído de forma igual ou igualitária. Outro problema que trouxe a mineração predatória e desorganizada, como, por exemplo, o fato que aconteceu em Serra Pelada e em outros lugares abertos ao garimpo, legal e ilegal, que continuam se expandindo até a atualidade, juntando-se a oficial e homologada terra pelo governo federal com as grandes corporações mineradoras, como, por exemplo, a Vale, que é a antiga Vale do Rio Doce, como ela era chamada antes, em um projeto que também é muito conhecido aqui na nossa região, que é o Projeto Carajás. E também junta-se a isso a extração legal e ilegal de madeira e a devastação da floresta para a criação extensiva de gado. Os conflitos agrários envolvendo populações sem terra e latifundiários, e também, gente, essa relação é extensa, e também a ameaça constante a terras indígenas por parte de fazendeiros, garimpeiros, e segundo essa tese da Maria Glória Gon, pelo próprio Estado, ameaçando constantemente as terras indígenas. Isso tudo no momento que se deu ali a partir da década de 1960, no século XX. Todos esses problemas aqui relacionados foram ocorrendo aqui na nossa região, tudo com aquela ideia de integrar, de trazer riquezas, de extrair de maneira mais eficiente possível aquilo que a Amazônia tem de riqueza. É claro que as populações locais não vão, digamos assim, receber de uma forma passiva ou quieta. Por quê? Porque elas estavam sendo influenciadas diretamente. Todos esses grandes projetos, eles parece que não levaram em conta da forma correta as populações que aqui viviam, e nem até mesmo a própria natureza. É por isso que é importante a gente olhar com carinho, com atenção para os movimentos sociais aqui na Amazônia. Um outro autor que nós podemos trazer para vocês, que é Chaves e Barros, ele diz o seguinte, que a presença governamental na região, a partir dos anos de 1960, deixou marcas deletérias sobre o espaço e os povos amazônicos. Olha só, confirmando exatamente o que Maria Glória Gon também fala, que os projetos afetaram não somente a grande floresta amazônica, a natureza amazônica, mas afetaram de forma deletéria, segundo Chaves e Barros, os povos amazônicos, as pessoas, cujos impactos intensificaram-se nos ecossistemas regionais e na organização sociocultural das populações. Percebam que toda essa questão de desenvolvimento, ela é importante, mas não podem deixar de se considerar não somente a natureza, mas também as pessoas, as sociedades, como elas se organizam socioculturalmente. Será que, ao implantar um projeto em uma comunidade, em uma determinada região, considera-se as pessoas que ali vivem, o modo de vida que elas trazem já há muito tempo, de reprodução social, é afetado? Sim, ele é afetado.
Mais uma vez, não estamos dizendo aqui que não é para desenvolver, que não é para trazer projetos. Sim, são bem-vindos, desde que eles levem em consideração não somente os espaços geográficos, mas também as pessoas, as sociedades, os modos de vida, respeitando essa reprodução sociocultural que, sim, existe na nossa região. É muito importante. E, por conta disso, é claro, mais uma vez, a população se manifesta através de movimentos sociais organizados aqui na Amazônia. Para que esses movimentos acontecessem ou que aconteçam, temos aí algumas participações de entidades, de instituições que estão junto com o povo, digamos assim, que sentem este clamor, esta necessidade e colaboram para que a sociedade civil se organize. Por exemplo, a Igreja Católica é uma entidade religiosa que contribuiu e que teve um papel crucial na formação dessas organizações, no caso dos movimentos sociais no Brasil contemporâneo e na Amazônia em especial. Por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra, que é a GPT, e também o Conselho Missionário Indigenista, que é o CIMI. São aí órgãos, comissões da Igreja Católica que estiveram presentes na Amazônia, né, e contribuíram para que esses movimentos, a sociedade se organizasse. Só frisando e repetindo, a Comissão Pastoral da Terra, CPT, e o Conselho Missionário Indigenista, CIMI. São importantes estas instituições que a Igreja Católica trouxe aqui para a Amazônia para que a sociedade se organizasse. Mas tivemos também, aqui na Amazônia, para os movimentos sociais, outras contribuições, como os partidos políticos. Um exemplo muito claro dessa participação é a Guerrilha do Araguaia, que foi um movimento guerrilheiro existente na região amazônica brasileira ao longo do rio Araguaia, entre os fins da década de 1960 e a primeira metade da década de 1970. No início, o governo democrático também, lá no ano de 1985, não necessariamente diminuiu a violência contra integrantes dos movimentos pró-Amazônia e a inserção de suas ações na sociedade amazônica. Vejam que há também uma contrapartida do governo, que reprime aí esses movimentos, que às vezes não concordam, ou que vai de encontro com interesses de grandes empresas, e a população, ao se manifestar, é natural que tenha uma contrapartida. Isso pode gerar, e gera, conflitos ou violência, como, por exemplo, o assassinato do padre Jósimo Moraes Tavares e do seringueiro Chico Mendes, que são exemplos da reação e da violência com que forças conservadoras, sobretudo ligadas ao agronegócio e ao latifúndio, atuam na Amazônia de ontem e podemos também afirmar que atuam nos dias atuais. Mas nem por isso os movimentos eles deixam de existir, porque, vou chamar de luta social, é importante que ela exista para equilibrar as relações dos interesses do governo, das grandes empresas e, de certa forma, das comunidades, das sociedades e, como estamos aqui falando, das pessoas que vivem aqui na Amazônia. É por isso que, mesmo no governo democrático, aconteceram essas violências que foram contra os integrantes de movimentos pró-Amazônia e a inserção de suas ações políticas na sociedade amazônica. Outro exemplo que isso ainda existe são os indígenas brasileiros.
por exemplo, eles só começaram a se articular como movimento social organizado a partir da década de 1970, ou seja, quase no final do século XX, o que, para a nossa estudiosa dos movimentos sociais, que é Maria da Glória Gon, denomina de movimento pan-indígena de organização pluriétnica em defesa de direitos dentro do Estado brasileiro. Essa é uma ótima definição que nós podemos usar para caracterizar os movimentos sociais que os indígenas brasileiros promovem, fazem em defesa da floresta amazônica, porque são várias etnias. É por isso que ela chama de organização pluriétnica. E todos eles em defesa de direitos dentro do Estado brasileiro, no nosso caso específico, a Amazônia. Mas a Constituição Federal do nosso país, que é a de 1988, é um marco histórico do movimento indígena no Brasil. Aí o movimento indígena ganha realmente um reforço constitucional e, na Amazônia, garante aos povos originários vários direitos em uma legislação, em lei progressista, que visa a defesa e a oficialização dos seus territórios. É o reconhecimento dos territórios e das terras indígenas garantidos pela lei, postos na Constituição da nossa República Brasileira no ano de 1988. E essa Constituição ainda está em vigor, ou seja, está valendo até a atualidade. Outro grupo também que se organizou para defesa da Amazônia é o movimento de mulheres da Amazônia, e com mulheres das mais diversas origens e segmentos, que são trabalhadoras rurais, extrativistas, seringueiras, pescadoras, ribeirinhas e indígenas, que são todas unidas pela necessidade de acesso a serviços de saúde, alimentação digna, luta contra a violência e uma série de outras questões. As mulheres, assim como os indígenas, também se organizaram nesse movimento. Atualmente, temos outros exemplos que nós vamos citar aqui para vocês, como o movimento pela sobrevivência da Transamazônica e também o movimento pelo desenvolvimento da Transamazônica e Xingu. São movimentos que aqui na Amazônia existem, estão presentes até a atualidade. Uma característica importante que não podemos deixar de falar aqui para vocês está vinculada a esses movimentos sociais e suas redes de mobilização, é a relação que está aí, a utilização de ferramentas digitais na atualidade. É um ponto que não podemos deixar de frisar, que vocês registrem, porque ao longo da história até a atualidade, as redes sociais contribuem para esses movimentos. Então, gente, essa é um ponto muito importante que não podemos deixar de destacar dentro deste estudo, desta reflexão sobre os movimentos sociais na Amazônia, porque a comunicação via rede mundial de computadores está presente nesta luta e nos movimentos sociais pela Amazônia. Ok? Muito obrigado pela participação e atenção de todos e todas, e até a próxima aula.